pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, com a gente tá tudo bem, né amor? Sim, oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um vídeo super especial com a participação do meu amor. Eu. Pra contar pra vocês como que a gente se conheceu, como que a gente ficou junto e construiu a nossa família, tá? Então a gente vai contar, eu vou começando a contar, ele vai entrando, contando a versão dele, assim, que é igual, né? Eu espero. Espero que sim, né? Então a gente vai contar um pouquinho da nossa história e como que a gente construiu a nossa família. Vamos lá? Então, antes de mais nada, como vocês podem ter visto aí no título, que eu coloquei, tipo, como se a gente fosse parente ou não. Vou explicar pra vocês se a gente é parente ou não. A gente é sim parente, mas não do mesmo sangue, né, amor? Eu vou explicar pra... Não, acho que... não sei. Não, do mesmo sangue, não. Não, a gente não tem o mesmo sangue, mas eu vou explicar pra vocês. A gente se conheceu, eu tinha 3 anos de idade e ele tinha 5. Ele é 2 anos mais velho que eu. Agora eu tenho 20 e ele vai fazer 22. Detalhe, quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas então, quando eu tinha 3 anos, a gente se conheceu porque a nossa família se conheceu, né? Por exemplo, minha mãe conheceu a família dele, tipo, toda minha família quase conheceu a família dele. E aí a gente se conheceu, tinha 3 anos, a gente se viu um pouco, bastante tempo até, e aí depois eu mudei de cidade e a gente ficou 9 anos sem se ver. Mas, dentro desses 9 anos que a gente ficou sem se ver, eu tinha uma tia, eu tenho, né, uma tia que Graças a Deus tem ainda. Ele nasceu em Limeira e sempre morou aqui em Limeira. Eu vim pra Limeira, eu nasci em São Paulo, vim pra Limeira, conheci ele e mudei de cidade. E a minha tia continuou morando aqui, que é a irmã da minha mãe. Sim. E a minha tia casou com o irmão dele, entendeu? Já tá... É difícil contar. A minha tia casou com o irmão dele. E a gente ficou 9 anos sem se ver. Quando eu fiz 14 anos, 12, 13 anos, né? Eu comecei a passar férias aqui em Limeira. Na casa da minha avó, porque minha avó mudou pra Limeira. E aí eu passava férias aqui. Então a gente se conhece, na verdade não se conheceu, a gente voltou a se ver, né? Então a gente voltou a se falar. Mas nada demais, era oi, tchau, tudo bem. Eu continuei com a minha vida. Voltou a se falar assim, né? Só oi, tchau, mas... Se vê em festa, sabe, de família, a gente se via nas festas de família, mas a gente não conversava. E ele era amigo do meu irmão e tudo. Aí, quando eu fiz 14 anos mais ou menos, a gente se viu e rolou meio que um clima. Mas nada demais. Eu gostava de outra pessoa, ele também gostava de outra, a gente não, né? Era meio que não sabia que ia acontecer nada. E a minha tia, casada com o irmão dele, com, na época, 2 filhas, hoje eles têm 3 filhas. Mas, se a minha tia, que agora vocês têm que entender isso, é casada com o irmão dele, tecnicamente, a gente é parente, entendeu? Porque... Não sei qual grau, né? Mas... porque ele é o filho... não sei qual grau. Ele é o filho mais novo. E a minha sogra teve ele numa idade mais avançada, 39 anos. E ela, tipo, não esperava engravidar, mas acabou engravidando dele aqui, graças a Deus. Então, os irmãos dele já eram bem mais velhos. Então, por isso que a minha tia casou com o irmão dele. Porque do meu irmão mais novo, que seria... Ele, que seria ele, é uma diferença de 12 anos. Isso. Então, eles têm diferença de 12 anos. A Sofia acordou. Tcharam! Agora a gente vai ter uma participação aqui bem especial. Por um lado é bom, porque a gente vai poder falar mais alto, porque a gente tava falando um pouco baixo porque ela tava dormindo. E por outro lado vai ser complicado, porque ela não para, né amor? Verdade. Mas a gente consegue. Furacãozinho. Onde a gente parou? Na parte que eu falei que eu era mais... A diferença de idade lá... Não, daí, acho que é de parentesco que a gente tava falando. Então, assim, o que a gente era, basicamente, não é nada, porque ele era cunhado da minha tia, tio das minhas primas e eu prima das minhas primas, normal. Conhecidos. Tipo, conhecidos, né? Isso não torna a gente parente. Mas é engraçado
a questão da gente ter ficado junto e ter juntado mais ainda as famílias, né? Então, a gente começou a conversar, eu tinha 14 anos. Aí, quando eu fiz 15 anos, aí a conversa começou a ficar mais séria. Não é verdade? É verdade. Eu esperei, né? Mas você que começou, né? Me chamar de princesa nas mensagens. A gente não tinha WhatsApp, a gente tinha Facebook. só Facebook. E mensagem. E SMS, né? E o SMS na época era ruim pra caramba, né? Nossa, Por causa era horrível. que, tipo, você mandava mensagem, Às aí vezes não às ia. vezes tipo, se você mandasse muitas mensagens uma atrás da outra, aí a que você mandou primeiro chegava depois. É aí, verdade, tipo, ficava misturava confuso. todas as conversas aí, É mesmo. nossa, se bananava tudo. É. Às vezes nem chegava a mensagem, né? Mas vamos chegar nesse ponto, né? Mas então, daí voltando, daí a gente começou a conversar. Aí eu lembro que eu fiz um ensaio fotográfico com 15 anos, você lembra? Eu fui pra São Paulo, ele ficou morrendo de ciúmes. Eu queria ir junto. E a gente nem tinha se visto, gente. Porque ele morava em Limeira e eu morava em Campinas. E tudo isso foi tudo por internet. A gente voltou a se falar, tipo, namoro à distância pela internet, sabe? Daí quando eu fiz 15 anos, em julho, aí eu tava de férias da escola. E aí a minha tia com o irmão dele ia pra São Paulo e me chamaram e chamaram ele também, porque ele sempre foi muito grudado com esse irmão dele, então ele sempre saía junto. Eu que era muito reservada em casa, né, meu pai não deixava eu sair e tudo. Então, nesse dia, nas minhas férias, eu consegui ir com eles pra São Paulo. E nisso foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente depois das nossas conversas. Mas a nossa conversa não tinha nada demais, era só troca de carinho, mas ninguém tinha se declarado um pro outro. Era meio que um suspense, E nessa né? viagem, nossa... Essa viagem foi muito engraçada. Vergonha. A hora que eu entrei, aí a gente brinca, né, que o meu cunhado é meu tio, então, né, virou uma mistura. Então, no caso do meu cunhado, quando ele parou lá pra me pegar, assim, né, com a minha tia, minhas primas, no carro, ele também tava. A gente tá com uma van. Aí eu entrei, assim, eu não falei nem oi pra ele, eu falei oi pra todo mundo mesmo. A gente não chegou nem a olhar um pra cara do outro. A gente nem se olhava, tipo assim, eu morrendo de vergonha, né, e daí a gente nem conversava. Se a gente trocou 2 palavras, foi muito. Não, acho que nem isso. E eu ficava olhando o celular dele pra ver o que ele tava fazendo. E a gente sentou um do lado do outro ainda, né? A gente sentou um do lado do outro, mas nem se olhava, morrendo de vergonha. Então essa foi a primeira vez que a gente se viu, isso foi em 2013. A gente se viu depois de conversar muito, né, no celular, no computador. E aí foi passando, sabe? Daí foi acontecendo, da gente querer conversar mais e mais. E aí quando foi em agosto, nessa mesma época da viagem, né, aí rolou o primeiro beijo. Aí, tipo, meu Deus do céu, agora o negócio tá sério. Daí a gente começou a conversar mais, e aí a gente começou a se gostar mesmo, de verdade. Aí um dia, só que tipo assim, gente, não teve nenhum pedido de namoro, nada muito, sabe? Pode dar isso aqui pra ela. A gente simplesmente, ele olhou pra mim, não, foi ele mesmo, ele falou pra mim assim, a gente tá namorando? Daí eu falei assim... O que tá acontecendo aqui, tipo né? assim, o que tá acontecendo, né? Qual é o nosso relacionamento? Daí ele falou assim pra mim, a gente tá namorando? Daí eu olhei pra ele e falei assim, não sei, a gente tá? Lembra disso? Daí ele falou assim, tamo, eu acho que tamo. Daí eu falei assim, então tamo. Então a gente começou a namorar desse jeito, sabe? Tipo, então tá, então a gente tá namorando? Tamo, então tamo namorando. Então tá namorando. Daí a gente começou a conversar mais e começou a se gostar. E aí a gente começou a namorar. E isso foi em agosto de 2013. Aí depois do primeiro beijo, quanto tempo a gente demorou pra se ver de novo? E isso, gente, tudo foi... O nosso namoro foi à distância, porque, tipo assim, a gente se viu em agosto e a gente só foi se ver de novo em dezembro. Nas próximas férias, dezembro. Nas próximas férias. Então a gente só podia se ver assim, nas férias. Um pouco mais de 2 meses. Isso, e tudo, o nosso namoro rolando pela internet. E aí a gente se viu em dezembro, passamos nosso primeiro Réveillon juntos. O Natal a gente passou longe, daí só o Réveillon que a gente passou junto. Nossa, olha só o nosso primeiro Réveillon juntos. Gente do céu. Nossa. Nosso passado nos condena. Sim ou claro? Com certeza. Gente, olha isso. Esse foi nosso primeiro Réveillon juntos. Que tragédia. Não, mas foi muito legal. E aí a gente foi namorando, foi se conhecendo melhor. Aí depois eu mudei pra cá.
com 16 anos, né, amor? Mais ou menos. Para minha alegria e felicidade. Só com 16 anos que eu mudei pra cá, pra Limeira. E o nosso namoro ficou muito melhor, porque daí a gente começou a se ver, né? Só que assim, quando eu morava longe, ele ia todo final de semana pra minha casa. De ônibus. Ele ia me ver, né? Toda então a gente não ficava muito tempo mais sem se ver. A gente ficou mais esse período inicial, assim. O comecinho a gente demorou pra se ver porque as famílias não sabiam, né? Depois que eu fui contar pra minha mãe e ele pra família dele. E foi uma coisa muito natural. Não foi nada muito, sabe? E na época, assim, também não tinha como ir pra lá, né? Aí depois ele começou a ir pra minha casa todo final de semana, a gente começou a se ver muito mais, com muito mais frequência. Então, mesmo sendo a distância, não é uma distância tão longe também, né? Mas era mais fácil, então ele sempre ia me ver ser sábado, domingo na minha casa. Era raridade quando ele não dava certo dele não ir. Então não foi tão a distância. Mas mesmo assim, quando eu mudei pra cá, pra Limeira, ficou muito melhor, muito mais fácil. Plim. Daí, gente, quando a gente tava 2 anos namorando, a gente decidiu noivar. E também foi super do nada, né? Foi super... A gente tava muito grudados, a gente sempre foi um namoro assim, muito grudados. A gente não se via longe um do outro, a gente queria ter a nossa vida, a gente tinha uma cabeça muito pra frente. E aí a gente tinha certeza de que a gente ia ter a nossa família, essa certeza a gente tinha. Então a gente ficava pensando, pra que prolongar? Então vamos adiante, sei lá, a gente chegou a ter essa conversa, assim, mas acabou rolando. E aí a gente decidiu noivar. Então a gente fez a nossa festa de noivado, a gente fez em setembro de 2015. Ó, vou mostrar pra vocês o nosso convite. Esse foi o nosso convite. A gente tem, né, guardado como lembrança. Era assim, bem bonitinho. E... daí eu vou deixar aqui pra vocês agora aqui uma foto do nosso noivado, né, da gente na festa. E acho que no começo eu passei pra vocês, né, a foto da gente quando a gente era criança, quando a gente se conheceu. Mas enfim, daí a gente noivou. E aí assim que a gente noivou, muita coisa aconteceu. Vocês sabem que como qualquer família, a gente tem problema na família. Isso é uma coisa que eu vejo que acontece em várias famílias. E aconteceu muitos problemas, muitas coisas. E a gente começou a ficar muito... ai, meu Deus. Muito estressados. E ao mesmo tempo parecia que tudo estava conspirando contra o nosso relacionamento. Até a gente decidiu casar. E ou seja, claro, quem fica noivo porque quer casar, né? Mas a maioria das pessoas normais demora pra casar depois de noivar. Tempo, né? E a gente não. A gente noivou em setembro e a gente casou em dezembro. Depois que eu fiz a festa de noivado, a única certeza que eu tinha era que eu não queria festa de casamento. E é algo que eu não me arrependo de não ter feito. Eu não faria, não quero e não faço uma festa de casamento. Mas isso é meu, particular meu. Ninguém acredita às vezes quando eu falo isso. Ai, jura? Ai, não acredito. Falo, gente, a maioria, né? A maioria quer, mas eu não sou a maioria, então eu nunca quis. E aí eu decidi casar logo, se juntar. A Sofia tá contando também, ela não existia, mas ela já sabe. Ela já sabe como que é. E aí a gente casou em dezembro. Esse ano a gente faz quantos anos de casado? 3 anos. 3 de casado, ou seja, 5 no todo, né? Porque foi 2 de namoro e 3 de casado. 5. Aí o noivado a gente tipo, meio que não conta, né? Porque foi... o noivado é uma data que não existe pra gente. Porque foi muito pouco tempo, então a gente conta 2 de namoro, 3 de casado. Fechou. Foi aquilo, né? A gente não conseguiu esperar, então... Então a gente casou pra gente ser feliz e somos muito felizes. A gente conseguiu essa lindeza aqui, essa joia rara na nossa vida. E eu quero contar pra vocês melhor sobre como foi, né, amor? Casar novo e rápido desse jeito. Como foi que a gente conquistou a nossa casa, como que foi a nossa história pós-casamento. Mas até casar foi desse jeitinho. Foi tudo muito natural, muito rápido, muito... Mas eu falo pra vocês, se vocês me perguntassem uma palavra pra traduzir tudo isso que a gente viveu, eu coloco amor. A gente se amou, assim, muito rápido, nosso amor cresceu muito rápido. A gente simplesmente não se via mais um sem o outro e a gente tava ali, sabe, pra estar junto, né, amor? A gente ficava até triste quando tinha que ir embora, tipo, só queria ficar junto. Chorava de lágrima, gente. De lágrima quando eu tinha que ir embora. A gente chorava, tipo, não quero, eu quero ficar com você. A despedida era
tenebrosa. Nossa, tenebrosa. A gente ficava, tipo, muito tempo. Tchau, então tchau. Então tchau. Mas a gente não queria largar um do outro, aí foi... Então a gente decidiu que não... A gente queria ficar de vez junto, né? Aí a gente tomou essa decisão. Foi isso. E é isso. E foi a melhor decisão da nossa vida. A gente... Nossa, claro, ninguém tem casamento perfeito. Mas a gente tinha que estar junto mesmo. Era o plano de Deus e foi a melhor coisa que Deus fez na nossa vida. E casar jovem só fez com que a gente crescesse jovem e alcançasse as coisas jovem. Então, a gente só tem a agradecer. E aí, depois de casar também, né? Teve as lutas. Ah, normal. E é isso. E aí, a gente teve essa joinha. Aí eu engravidei da Sofia com 1 ano de casada. Mais ou menos isso, 1 ano de casada eu engravidei dela. Então, também foi muito bom. A gente conseguiu aproveitar bastante o casamento juntinhos. Quando eu engravidei da Sofia, realmente a gente estava numa fase que a gente sentia falta de algo. Era como se faltasse um pedaço da gente. 1 ano casados, morando sozinhos. A gente começou a pensar, meu Deus, falta alguma coisa. E aí Deus foi e preencheu o que faltava com essa coisinha linda. E vocês me perguntam muito quando eu vou ter o próximo. Eu não sei, só Deus sabe. Tá na mão de Deus e na hora certa a gente com certeza vai dar um irmãozinho ou irmãzinha pra Sofia. Então esse foi o vídeo, gente. Desculpa se ficou longo, mas essa é a nossa história de uma forma muito, muito abreviada. Mas resumindo, a gente não é parente. A gente só calhou de ficar mais próximo por conta, né, do que eu expliquei pra vocês. Mas a gente tá muito feliz assim, tá tudo maravilhoso. É engraçado, eu acho super engraçado. Então quando eu vejo as minhas sobrinhas, primas, eu fico achando mais engraçado ainda, porque daí eu falo, nossa, eu sou sua tia ou sou sua prima, né? Não sei. Quando a gente conta pra muitas pessoas aí, né? O pessoal fica tipo, não Ninguém entende. entende. Eu aposto que vai aparecer muita dúvida aqui nos comentários. Tipo, não entendi nada, explica de novo. Porque isso acontece muito. As pessoas falam, a sua tia casou com o irmão dele, que daí é seu cunhado e ela é sua tia e E é isso. Essa bagunça. Mas a gente que causou essa bagunça, porque eles já estavam juntos há muito mais tempo. Aí a gente fala, vamos complicar um pouquinho isso Vamos complicar mais. Mas resumindo é isso, a minha tia casada com o irmão dele e eu casada com ele, entendeu? Então por isso que a gente brinca que somos parentes, mas não somos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais da nossa história. Um super beijo muito grande pra vocês. Beijo pra e até vocês. o próximo vídeo. E até Tchau. mais.